Se liga nesse anime que tá saindo na nova temporada de anime. Ele é pra quem gosta de fanservice, é pra quem gosta de um eti forte. Um virgão isolado da escola. Ninguém conhece ele. E a garota mais linda, perfeita e incrível da escola. O que será que vai sair dessa trama? Claro que o protagonista já estudou com a Miss Perfeição antes. E ele acha que ela não lembra dele. Esse protagonista achou que teria um ensino médio tranquilo, até que a gente corta pra ele sentindo um pedaço do paraíso no meio da escola. E como ele chegou nessa cena, você acompanha nesse recap aqui comigo. Um dia qualquer, o protagonista virgão está almoçando escondido no ginásio, até que a Miss Perfeição chega nessa sala pra se trocar, e bem, ela tá sem sutiã. O protagonista virgão tenta resistir, mas acaba tendo a melhor visão da sua vida. O protagonista fica pensando por que a presidente dos alunos estaria se trocando no ginásio e por que estaria sem o sutiã. Só que nessa hora a aula começa. Ele recebe a nota da sua prova e fica surpreso por estar dentro da média. Só que temos uma surpresa maior ainda quando a Miss Perfeição não tira a nota máxima. Nesse momento, ela simplesmente tira a calcinha no meio da sala. O tempo reseta. O protagonista de novo é chamado para pegar sua prova. A nota dele foi a mesma, então ele acha que teve um déjà vu. Só que nota que algo mudou. Afinal, a presidente dos alunos, a Miss Perfeição, agora tirou a nota máxima. O jovem virgão Shirota não entende tudo o que está acontecendo e vai falar com a presidente, que viu que ela não tinha tirado 10 na prova, que alguma coisa mudou. Nessa hora, Shirota descobre o lado sombrio da presidente, que questiona se ele contou para alguém o que ele viu e também se ele tinha visto os melões dela. Takamine, a presidente, então explica o que está acontecendo. Ela dá um copo de água pro protagonista, que derruba o copo no chão, porque ele tá muito nervoso. E a presidente desvia da água que ia acertar ela. Nessa hora, ela tira o seu sutiã e revela seus poderes. Ela consegue voltar no tempo e alterar acontecimento. E agora, ela não desviou da água e tá toda molhada, além de estar sem sutiã. Só que o protagonista não percebeu isso, ele tá muito nervoso. E para acabar de quebrar com o protagonista, ela manda ele secar ela. Shirota começa, mas não repara que ela tá sem sutiã, mesmo quando ela faz ele tocar o paraíso novamente. Ele não percebe o que tá acontecendo, ele tá em choque. E para recobrar sua sanidade, a presidente dá um chute no saco dele. E finalmente ela explica seus poderes. Takamine tem o dom da donzela que não conhece a impureza, a eterna estrada da virgem. Quando ela tira sua roupa íntima, ela pode reverter acontecimento. E a peça que ela tirou para ativar essa habilidade desaparece. Shirota é imune a essa habilidade porque os seios mantêm as memórias do que aconteceram. Deve ser por isso que são tão grandes. E como o protagonista deu uma boa olhada neles, ele não é revertido quando ela usa essa habilidade. O protagonista tá perdido no que tá vendo naquele momento e ela continua explicando por que foi abençoada com esse dom, essa habilidade. Depois de ser a melhor em tudo, esporte, notas, beleza e corpo, ela cometeu um erro no seu ensino fundamental, que fez ela passar muita vergonha depois de ter perdido uma corrida. E quando ela tirou sua calcinha, ela descobriu que podia voltar no tempo e se achou um ser abençoado por ter essa habilidade e vai usar ela para ser a pessoa número 1 do mundo, a mais perfeita, a que não comete erro. Tá bom, agora por que ela revelaria tudo isso para um virgão qualquer? Bem, ela explica isso também. Como depois de usar as habilidades, as roupas íntimas dela somem, ela precisa de peças sobressalentes. E por isso, nesse momento, o protagonista virgão vira o guarda-roupa dela. Claro que ele nega essa função de cara, mas como poder que toda mulher tem, a presidente arma uma arapuca e cria uma situação que faz parecer que ele tá usufruindo dela sem o consentimento dela. Então, a turma aparece e ele é preso e no momento que ele estava sendo levado pra cadeia, ele aceita o cargo e a Takamine tira sua calcinha para voltar no tempo. Agora, com o posto de guarda-roupa, Takamine ainda faz ele colocar a nova calcinha nela. Relutando muito, ele consegue fazer isso de olho fechado, mesmo depois de olhar o primeiro paraíso
Paraíso, ele se recusou a olhar o segundo. Ela acha incrível como ele se segura para não olhar o corpo dela nu e diz que ele continua sendo muito cavalheiro. E para fechar, depois de ele ter se segurado todo, ela ainda manda ele colocar o sutiã nela. E assim se encerra o primeiro episódio desse anime, Haite Kudasai Takamine-san. Outra volta no momento que a presidente coloca as mãos dele no paraíso. E isso faz ele ser preso de novo. Só que para alívio dele era apenas um sonho. E ele já acorda, recebendo uma foto sensual dela com a mensagem para ele não se atrasar na escola. E lá, a presidente já cumprimenta o protagonista, o que todo mundo estranha. E para ele, do conselho estudantil, antes das aulas começarem. Chegando lá, ela fala que agora eles são companheiros e entrega uma necessaire. Curioso, Shirota abre para ver o que tem dentro. E obviamente são roupas íntimas. A presidente fala que estão lavadas, que não era para ele se decepcionar por conta disso. Mas o protagonista não é esse tipo de ser humano. A presidente continua falando que agora o protagonista precisa carregar essa necessaire o tempo todo, porque ela tem que usar a habilidade dela a qualquer momento que ela precisar e não pode ficar ali, né, desguarnecida ali, livre, leve e solto. E toda vez que a presidente usar a habilidade dela, independente do lugar, o protagonista tem que colocar uma nova peça imediatamente logo após a habilidade ser usada. Ele tenta negar, falando que faria isso apenas nos intervalos, mas a presidente ameaça voltar no momento da polícia. O protagonista, não querendo ser preso, acaba aceitando a oferta, e com isso a presidente diz que essa função dele merece ser recompensada. Ela derruba ele no chão, sobe em cima dele para se exibir, mas o cabaço se nega a olhar. A presidente então não forçar ele, tudo isso pro Shirota não bater o cabeçote, diz que precisa da ajuda dele, porque seria embaraçoso outras pessoas verem o íntimo dela. E agora o protagonista tem um motivo para ajudar a presidente sem temer. Então, na hora da aula, o protagonista pensa que ela não deve ter que usar muito as habilidades dela. E nessa hora, a presidente foi escolhida para recitar um poema na aula. Ela lê com maestria, só que logo após a leitura e do protagonista achar que ela é perfeita, maravilhosa e todos os elogios possíveis, bate um vento que muda toda a atenção da turma que ela iria receber. E por conta disso, ela já aciona o seu armário, enquanto ali, né, ela retira a sua roupa de baixo. E com isso, ela volta no tempo para fazer uma recitação ainda mais digna, usando o vento que atrapalhou ela antes para intensificar a sua recitação. O protagonista percebe que ela transcendeu a perfeição e começa a imaginar quantas vezes ela vai usar isso durante o dia. Nessa hora, ela joga um papel para chamar a atenção do Shirota. Afinal, ele precisa cumprir a função dele o mais rápido possível. Só que ele hesita em fazer isso no meio da aula. Só que a presidente começa a se mexer para poder provocar a ação do protagonista, que é um jovem cabaço. Takamine taca uma borracha no chão para Shirota poder agir. E assim, ele aproveita essa deixa e cumpre sua missão cautelosamente. Ele volta para o seu lugar comemorando que cumpriu sua missão, até que repara que ele não cumpriu ela perfeitamente. Imaginando o pior cenário possível para ele e lembrando que a presidente disse que se outras pessoas vissem o íntimo dela, ela ficaria triste, Shirota volta para a ação. Quando o professor chama Takamine, ele levanta rapidamente e entrega o que era para ela pegar para ela. E nessa hora ele tenta fugir, ele hesita, mas Takamine segura os pés do protagonista e diz que ele precisa fazer o serviço direito. E com sua perna cheia de pensamentos impuros, ele cumpre a missão dele definitivamente e ainda arranca um som, digamos, sincero. À tarde, na sala do conselho, ela fala bem da performance do Shirota e diz que foi um teste para ver a performance dele. Ele questiona caso não tivesse levantado o que teria sido. E Takamine fala que sempre acreditou nele. Ela pergunta por que ele foi lá tomar a iniciativa e questiona se seria porque ele não queria que ninguém visse mudar presidente e que se fosse por esse motivo, ela ficaria extremamente feliz.
No dia seguinte, Takamine tá lá, quase virando uma empilhadeira ambulante de tanta papelada do conselho estudantil que ela tava carregando. É papel para mais de metro. Uns 10 alunos oferecem ajuda, mas ela dispensa todo mundo. Por que, você me pergunta? Porque ela só quer que ele tome uma iniciativa. Sim, o armário Shirota. Mas o cara só observa igual um poste. A presidente então perde a paciência. E dessa vez não tem filtro. Ela manda real na lata. Dá uma direta no Shirota sem voltar no tempo. Só na base da sinceridade. Pra ver se dessa vez entra na cabeça dele que ele precisa agir em vez de ficar igual um NPC. E aí sim, Shirota se toca. Pega a papelada e começa a ajudar. O que é o mínimo. Mas já é um progresso. E nesse momento, ele finalmente percebe o óbvio. Takamine é uma estrela na escola. Todo mundo quer carregar as coisas para ela, puxar papo e até dar um bom dia. Mas ela conhece cada aluno pelo nome, hobby, signo e até se eles escutam K-pop ou não. E claro que o Shirota tem um dossiê completo só pra ele. E quando ele pergunta se a presidente tem uma ficha detalhada de todo mundo, ela responde que não, tem só do Shirota, só dele, com um sorrisinho maroto na cara. Isso é um golpe crítico no coração do protagonista. E aí começa o flerte. Takamine se aproxima, solta aquelas provocações de manual, aquelas que fazem protagonistas genéricos entrarem em colapso existencial. E quando ele tá no limite, a Takamine solta: eu tô brincando, mas se me chamar pra sair, eu aceito. E o protagonista, ele entra em tela azul, tropeça e cai escada abaixo. Cortamos para aquele clássico momento na enfermaria. O Shirota tá deitado, com a cabeça nas nuvens, o corpo quebrado igual promessa de político. E quem tá cuidando dele? Takamine. E obviamente rola aquele momento emocional. O Shirota desabafa, diz que se sente um inútil, que nunca foi bom em nada e que queria ser o número 1 em alguma coisa, e nem que fosse uma vez na vida. E ele lamenta ter perdido o treino de corrida que ele ia participar porque ele caiu da escada e ficou inconsciente um tempinho. Porque ali, talvez, ele pudesse brilhar. E no dia seguinte, a Takamine chega com a solução para isso em mãos. Ela mesma vai treinar o time de corrida. O problema? Shirota corre igual uma gelatina asmática. É, meu amigo, é hora de usar o poder. Takamine ativa o seu poder de voltar no tempo e dá a segunda chance do Shirota conseguir vencer. E para isso, ela corre na frente do grupo de corrida de bicicleta de saia depois de usar o seu poder. E aí, o protagonista, para proteger a integridade, dá a sua vida na corrida. Foi o desbloqueio motivacional que ele precisava, porque Shirota começa a correr igual uma alma penada, não por espírito esportivo, mas para impedir uma visão privilegiada do resto do pessoal que está fazendo uma corrida com ele, da presidente. E o resultado termina o percurso em primeiro, sem nem perceber. Só percebe isso quando a Takamine o elogia, toda animada com a evolução do seu armário favorito. Mais tarde, ele lembra que esqueceu de entregar a bolsa com os itens mágicos da presidente. Você entendeu, né? E bem na hora que ele tá pensando coisas impuras, Takamine manda mensagem pedindo essa bolsa. Afinal, ela vai precisar do que tá ali para fazer a sua prática de corrida. Só que o Shirota, ele hesita, ele tá nervoso. E por conta disso vem a punição divina. Takamine começa a dizer que vai correr do jeito que ela tá mesmo e começa a mandar fotos provocantes, uma atrás da outra, um combo de ataque emocional. Só que o Shirota, nada, imóvel, NPC. Esse protagonista tem o tempo de reação dos animes dos anos 90 da internet de escada, cara. Ai, chega da raiva. Só que na última foto mostra a Takamine num parque e tem outros caras na foto. E pronto, foi o bastante para fazer o Shirota levantar da sua cama e sair na missão de resgate. Quando ele chega lá, Takamine se faz de general. Ela tá brava com a demora toda que ele esperou, que ele teve para reagir, mas com aquele sorriso de canto no rosto, por ele ter conseguido ir, né? Ela recebe a bolsa, percebe que tá quente, de tanto que ele correu com ela, claro, e agradece. E com isso se inicia uma nova rodada de provocações. E nessa hora o Shirota percebe que tá gostando de uma doida. Episódio 4. No dia seguinte, a Takamine entrega uma performance impecável na natação, mas como sempre, não satisfeita, ativa o seu poder para refazer e entrega uma humilhação
humilhação personalizada para os outros alunos. Enquanto isso, o Shirota está no modo espião, analisando cada parte do corpo da presidente com bastante atenção. Takemine percebe e pergunta por que ele não questiona ela usar o poder de novo, e para desestabilizar ainda mais, faz uma série de provocações que quase transformam o Shirota numa estátua de sal. Depois da tensão, os dois vão às compras, afinal, precisam repor os itens de ativação dos poderes. E claro, vários momentos cômicos acontecem, porque o Shirota tem que escolher quais vão ser as peças que a presidente vai comprar. E no impulso, bem, ele escolhe a mais sexy da loja. Só que a cereja do bolo, Takemine vai pro provador e arrasta ele junto. E lá, ele que tem que vestir ela. Por quê? Mas tá tudo tranquilo, porque a presidente tá usando uma meia calça especial, que vai impedir o uso do seu poder. Só que a pressão tá tanta que o Shirota apaga ali mesmo. E aí voltamos pra escola. Ele começa a passar mal e Takemine percebe isso e leva ele pra casa. Tenta cuidar dele, só que ele recusa. Takemine volta no tempo para recomeçar e faz o almoço, juntamente com o fato de botar ele pra dormir. Só que ela deita junto com ele e ele surta. E aí de novo, Takemine volta no tempo e de novo deita com ele numa posição suspeitamente confortável. A vibe no momento é quente e o momento também não deixa de ser fofo. E por conta disso, o Shirota consegue relaxar e dormir. E antes de ir embora, temos um flashback aonde nos é mostrado o passado. Foi o Shirota que deu atenção para Takemine quando ela era só uma garota solitária. Eles até alimentaram um gato juntos e isso marcou ela para sempre. E por isso ela quer cuidar dele hoje, porque o Shirota foi o primeiro a cuidar dela. Episódio 5. Meu amigo, se você achou que as coisas estavam picantes, respira fundo, porque a partir daqui o nível sobe muito. Nosso jovem protagonista tá se afundando nos estudos, quase literalmente. O cara tá todo ferrado. E quem vem salvar ele? A deusa, a rainha, a presidente Takemine. Ela oferece ajuda, mas claro, do jeitinho especial dela. Durante a aula, ele se mata resolvendo as tarefas extras. Enquanto observa a Takemine, ela tá segurando o seu poder. Mesmo cheia de chances para resetar, ela simplesmente aguenta na raça e dá um jeito de sair pela culatra. E por que disso? O Shirota, ele questiona, e a Takemine solta aquele que ela só não quis usar e dá para o Shirota uma escolha de jogo. Se ele quisesse resetar o tempo, era só ele ativar o poder. Só que tem um detalhe, se ele ativar o poder, tudo que ele fez das tarefas vai ser perdido. Só que o Shirota decide sim ativar a habilidade para que a Takemine tenha um dia mais perfeito. Ele escolhe perder tudo só para aliviar o cansaço da Takemine. E aí vem o plot twist. A habilidade não reseta o tempo. Ela segurou o poder para não ferrar o progresso do Shirota. E ela ainda ficou feliz, de verdade, com um brilho nos olhos que não dá para ignorar que ele deu preferência para ela. Por conta desses pequenos avanços, Takemine dá uma investida e chama o Shirota para estudar na casa dela. Como você está imaginando, aqui que o negócio aumenta de nível. E a cada erro nos exercícios, reset no tempo. E a cada erro de novo, o tempo reseta. Até que eles param para tomar café. E do nada, Takemine solta. Você não tá animado como deveria para a festa de pijama. Juntamente com a ida da Takemine no pegar um chá, o Shirota percebe que a casa tem alguns itens de gato. Ele pergunta se não tem um gato ali. Takemine fala que vai mostrar o gato para ele depois que ele acabar as atividades e se ele performar bem. O Shirota fala que ele gosta de gatos, mas que não tem casa, porque a mãe dele tem alergia. Só que aí, como o Shirota gosta de gatos, Takemine dá uma surpresinha pra ele. Ela aparece de orelhinha, rabo, meia calça, ainda fica agindo como se fosse um gato de modo 100% provocativo. Ela começa a se esfregar, miar e se jogar no colo dele. E o protagonista quase pega fogo em meio aos livros. Só que a Takemine é malandra e antes dele explodir, ela desativa esse modo gato e volta para finalizar os estudos junto com ele. E aí, Shirota agora pensa em ir embora, afinal tá de noite, né? Só que tá chovendo pra cacilda. Takemine convida ele pra dormir ali mesmo. E nesse ponto você já imagina o que vai acontecer, né? Nessa hora ela pega o gato que ela tem e mostra pro Shirota. É um gato mesmo, tá bom? Vê lá. Só que aí no momento que o Shirota pega o gato, falta luz. E o climinha muda.
Takemine começa a pedir pra ele contar histórias de sua infância. E o Shirota manda uma história nada a ver. E aí, a presidente reseta o tempo e dá uma segunda tentativa. E de novo ele vem com uma história nada a ver. Takemine quer uma história específica da infância dele. Ela tá cavucando a mente dele. Ela tá deitada na cama esperando o Shirota ter um lapso de memória, enquanto nosso protagonista está ali fazendo carinhos no gato. Ele puxa uma lembrança antiga. Shirota lembra que quando criança ele conheceu uma garota num parque. Eles alimentaram um gato juntos e essa garota se confessou pra ele. Só que o Shirota, ele congelou. Ele congelou e não disse nada. E depois desse dia, ele nunca mais viu a garota e nenhum gato. E o problema de tudo isso é que ele não tinha informações nenhuma da garota, nem o nome dela ele sabia. E para você, espectador esperto, você já se ligou, né? Quem é essa garota? Se você já entendeu, já deixa o like nesse vídeo, cara. Não deixe de deixar o like, se inscrever para você não perder a continuação desse anime aqui. E a Takemine, ela fica feliz que ele lembrou. Só que aí, obviamente, o Kabasuke não percebe que é ela. Takemine parte pro ataque e pergunta pro Shirota se ele visse essa garota novamente, o que ele diria. E a resposta do Shirota é: você conhece ela? Aqui eu dei uma desanimada porque ninguém é tão tapado desse jeito. E pra confirmar isso, caiu um raio. Literalmente um raio. Takemine grita assustada e a cada trovão que cai, ela vai pulando cada vez mais em cima dele e com cada vez menos roupa. E ele 100% travado, zero de reação. Episódio 6. Só que quando a luz volta, Takemine se oferece para fazer o jantar. E para isso propõe um jogo, onde eles iriam fingir serem um casal. Estariam casados ali na casa dela e quem não cumprir esse acordo teria punições. Quando o protagonista vai na cozinha, Takemine tá cozinhando sódia vental, o que deixa ele doido. Só que ele toma o primeiro esporro, porque já chamou a Takemine de presidente. E como eles são casados, tem que usar o nome dela. E assim ele se corrige e entra de vez no jogo. E como a Takemine tá sem nada, o protagonista equipa o item mágico de habilidade dela. E eu tô falando desse jeito em códigos porque senão o vídeo vai tomar milhões de restrição e isso não é interessante. Então eu acho que vocês vão conseguir entender esses códigos, vamos lá. Mas ainda não resolve o fato dele estar sob extrema pressão. O foco dele tá em olhar outra coisa e por isso ele deixa a comida queimar. Não podendo aceitar isso, Takemine já ativa o seu poder para repetir isso e eles conseguirem comer direito. Cortamos pra Takemine dando comida direto na boca do protagonista porque eles são casados. Só que derrama um pouco em sua perna. Ela dá a chance do protagonista degustar ali mesmo. Afinal, eles são marido e mulher. E como ele trava de novo, ela usa seu poder. Afinal, mesmo se ele quisesse, ela não daria essa chance de ele tocar na pele ainda dela. E depois da janta, é hora do banho. E como eles são casados, obviamente, vão tomar banho junto. E Takemine aparece mesmo lá, mostrando o que vai fazer. Só que ela também mostra que tá de biquíni e tá ali pra lavar as costas do protagonista. Enquanto tudo que ele tá pensando ali é conseguir se controlar. Até que ele sente o poder da Takemine encostando nele. E quando ele se vira pra ver o que tava acontecendo ali, bem, era uma trollagem. E depois das costas é hora de lavar o cabelo. E agora de frente é ainda mais crucial controlar o seu poder. Só que ele, imaginando coisas, acaba mexendo no ponto forte da Takemine, que responde que era pra ele esperar isso pra quando eles fossem pra cama. E nessa hora o controle dele acaba e o protagonista pula na banheira de nervoso. Takemine percebe o que aconteceu ali e encerra essa investida. Mas quando eles vão dormir, Takemine já pula em cima dele com tudo. Só que ela tá falando na sua forma arrogante de presidente. E aí a gente fica nisso. E pulamos pro festival de fogos, onde eles marcam de ver os fogos em diversos pontos. Takemine já começa criando uma brecha pro protagonista colocar uma ativação de poder nela e ficar pronta para uso. Ela cria uma situação para ele conseguir armar e equipar essa habilidade e depois eles andam para pegar o melhor lugar para verem os focos. Nisso, pessoas no caminho falam que eles estão parecendo um belo casal. Só que o protagonista se posiciona abaixo dela, na cabeça dele. E nesse momento, os fogos estouram enquanto eles andam. Por não terem conseguido aproveitar 100% o momento, Takemine refaz a noite. E eles voltam pro início do festival para verem os fogos em outro lugar. Agora um pier. Ali só tem adulto. E lá, os dois veem um casal. O cara puxa a sua parceira, toma um gole de uma bebida e dá um beijão nela. De cara, Takemine pergunta
se o Shirota tem uma bebida ali. E ele fica imaginando se a Takemine quer a mesma coisa que ele viu que o outro casal fez. E por conta disso ele se afoba todo, não faz nada e de novo os fogos estouram. Obviamente, Takemine reseta o tempo de novo. E isso acontece algumas vezes. Cada vez eles vão em lugares com menos pessoas. E a Takemine vai ficando com o semblante cada vez mais triste. Até que eles chegam num local completamente vazio, onde estão somente os dois. Ele imagina o que ela queira fazer, uma confissão. Nessa hora os fogos estouram mais uma vez e ele solta uma frase que fica ambígua se é pros fogos ou se é pra Takemine, só que calhou de culminar pra ser pros dois. Ele disse que estavam bonitas, que a situação foi bonita. E era exatamente isso que a Takemine queria ouvir a noite toda. O episódio se encerra com um sorrisinho de canto, com a Takemine feliz com o que acabou de ouvir, porque era isso que ela queria. E o protagonista ainda narra do futuro, dizendo que na época não entendia o porquê que a Takemine estava refazendo as coisas. E bem, Episódio 7. No dia seguinte, Takemine manda logo a real pro protagonista e pergunta o que ele vai fazer da vida. E ele, meio perdido, como todo bom protagonista de anime, solta aquela velha clássica de que ainda não decidiu o que vai fazer da vida. Takemine, que não perde tempo, já dispara, dizendo que pretende entrar numa faculdade. E claro, quer levar ele junto, porque é o armário dela, né? Óbvio. Nesse momento, ela faz uma ligação por vídeo. E não é qualquer ligação, não. Takemine tá usando uma peça de roupa tão provocante que o protagonista até trava na ligação. E detalhe, foi ele mesmo que escolheu essa peça quando eles foram comprar lá na loja, né? Não sei se você se lembra. Takemine então mostra o resto da roupa e Shirota, desesperado, cobre o rosto, mas de um jeitinho ainda, né? Que ele dá pra dar uma espiada. A tática da Takemine é clara, seduzir na base do carisma pro Shirota ir com ela pra faculdade. E bom, ela até consegue alguma coisa. Shirota topa ao menos acompanhá-la num passeio pelo campo pra dar uma conferida no ambiente. Chegando lá, Takemine tá chamando ainda mais atenção que o normal. O pessoal do campus até parou pra olhar. Os dois vão andando, conhecendo cada cantinho da faculdade. E ela aproveita pra insistir mais uma vez, pedindo que ele vá estudar com ela na faculdade. Mas dessa vez, Shirota abre o coração. Ele conta que talvez precise trabalhar pra ajudar a pagar as contas da casa e que não quer ser um peso pra família. Takemine entende. Com a resposta dele em mãos, eles vão assistir uma palestra da faculdade. Só que no fim, Takemine resolve fazer uma pergunta sobre o futuro da instituição, mas não formula muito bem a frase. Resultado: reset no tempo. Na segunda tentativa, ela manda a pergunta de uma forma mais clara, e o Shirota, aproveitando o formato da sala, cumpre sua função ali escondido. E o local é quase perfeito para ele fazer essa função dele, só que ele não faz o serviço direito. Então Takemine exige perfeição, mandando ele fazer o serviço direito e falando que quer ele por 100%. Na volta para casa, Takemine cria um cenário na cabeça dela e compartilha com o Shirota, falando que se ele começar a trabalhar e ela for pra faculdade, que é pra eles continuarem, né, se vendo. Só que o Shirota escuta isso de um jeito diferente. Ele vê uma tristeza escondida ali, um medo dos dois se afastar, e aquilo acaba mexendo com ele. No dia seguinte, Takemine tá ainda mais chamativa, mas dessa vez por acidente. A saia dela ficou presa na bolsa, revelando mais do que deveria. E mesmo assim, ela não reseta o tempo. Só inventa uma desculpa e segue a caminhada. Ela tá tão aérea que entrou no trem e deixou a blusa presa na porta, ficando quase completamente à mostra. E por sorte, o Shirota age rápido e segura o segredo dela com firmeza. Afinal, se alguém visse isso, a habilidade dela de resetar o tempo não funcionaria mais com essas pessoas. E por conta disso, Takemine decide voltar no tempo e refaz todo o dia. No fim desse dia confuso, o protagonista finalmente pensa em se inscrever para a faculdade. Mas na hora de fazer isso, ele esbarra em uma loura misteriosa. E mais doido ainda, uma loura que conhece ele. Episódio 8. E essa loura rapidamente abraça o protagonista e se apresenta como Ellie. Shirota se lembra dela, e a última vez que eles se viram foi no primário, porque eles brincavam muito juntos. E agora ela é uma modelo amadora. Ellie chama o Shirota para reviverem os velhos tempos e vão no parque onde eles brincavam. E esse parque é o mesmo parque onde o Shirota se lembra daquela garota e do gato, que é a Takemine, que ele ainda não se ligou. E a Ellie chama ele para brincar como antigamente e parece muito
que ela tá flertando com ele. Ela arruma uns balões de água para brincarem como quando criança. Ela enche pequenos balões pro Shirota, enquanto o dela é um super balão. Só que, bem, o balão explode e ela fica encharcada, toda molhada. E bem, como ela ficou alagada, eles encerram a brincadeira e vão relembrar os velhos tempos agora tomando um sorvete. Nesse momento, o Shirota imagina a reação que a Takemine teria nessa situação. Junto com isso, ele pensa por que ele pensou que a Takemine faria isso, né? Aquela confusão na cabeça dele. E quando ele encontra Ellie novamente, ela se exibe gratuitamente pro protagonista. Vai virar um harém esse anime. E ele, o Shirota, fica todo sem graça, claro. Enquanto eles tomam sorvete conversando sobre os planos da faculdade, os dilemas do protagonista, ele pergunta se o Shirota gosta da garota que ele tá tanto falando. E o Shirota, ele nega na hora. E a loura, ela fala que se estudasse com o Shirota, provavelmente se apaixonaria por ele. E em meio a essa conversa, a loura derruba sorvete no protagonista. E claro que isso seria um desperdício de consumo, então ela vai consumir. E ela limpa ele da maneira mais aleatória e gostosa possível. Shirota de novo imagina o que a Takemine pensaria disso. E nessa hora, uma aura maligna surge. E sim, é a Takemine, perguntando o que eles estão fazendo. Ellie, a loura, explica o que eles estavam fazendo, mas Takemine sempre imagina o contrário. Nisso, a Ellie se lembra que elas estudaram juntas, e isso melhora um pouco as coisas. Shirota vai comprar comida pro grupo e as duas ficam ali fofocando. Ellie se desculpa por passar dos limites com o Shirota. Ela também fala que a Takemine tá maravilhosa, e isso deve ser o efeito dela estar apaixonada. Shirota volta e Takemine diz que não vai perder enquanto a Ellie tá indo embora. Depois, Shirota explica que foi se inscrever pra faculdade e lá ele encontrou a Ellie, que lembrou dos velhos tempos, e eles foram relembrar a vida de criança dele. E o fato dele ter ido se inscrever num curso tal, pra poder ir pra faculdade, amolece um pouco o coração da Takemine, que diz que vai ministrar aulas particulares pro Shirota. E quando ele nega isso, ela reseta o tempo daquele jeito. Shirota já arma e equipa ela, se desculpando, como ela pediu, e diz que é hora deles irem estudar pro exame de admissão da faculdade. E como professora, ela diz que o Shirota precisa estudar mais. Porém, tá feliz dele querer ir pra faculdade junto com ela. Episódio 9. No dia seguinte, Takemine intercepta o Shirota e a Ellie, e eles vão no restaurante comer. Uma garçonete chega para atender. A Ellie já faz o pedido de forma bem amistosa, como se com essa garçonete. Afinal, elas são da mesma escola. E eles comem lembrando do passado, onde o Shirota gostava de estudar com a Ellie, e isso deixa Takemine mordida de ciúme. E aí, a Takemine começa a contar do dia que o Shirota foi estudar na casa dela, como se estivesse competindo em quem teve mais feitos e avançou mais em relação ao Shirota. Só que a Ellie não tá pegando esse código que a Takemine tá passando. E o Shirota vai ficando cada vez mais doido, porque aconteceram coisas bem intrigantes nesses estudos. E depois da refeição, Ellie chama a Takemine para conversar no canto e diz que vai encontrar o Shirota no curso amanhã. Ellie se desculpa com a Takemine porque percebeu que ela gosta do Shirota. E ela ficou falando do passado dele. Enquanto se retira, a Ellie diz que na verdade prefere mais a Takemine do que o Shirota. Nisso, a garçonete encerra o seu trabalho, se retira da loja e sai junto com a Ellie, de mãos dadas. Nisso, a Takemine se toca de que a Ellie realmente não tinha segundas intenções com o Shirota. Muito pelo contrário, né? Ela queria a Takemine. Nisso, a Takemine vai atrás do seu boy para alterar suas últimas experiências que ele teve com a Ellie e leva ele pro parque de novo. Primeiro ela tenta brincar com balões d'água e o Shirota logo evita molhar ela, mas ela faz ser acertada para ficar toda molhada e se exibir agada. Mas essa não foi a mesma experiência que o Shirota teve antes, e a falta de reação dele levanta uma aura do mal da Takemine, que joga diversos balões pro protagonista, porque a experiência dele com a Ellie foi mais intensa do que a dela. Depois eles sentam pra refazer a parte do sorvete. Shirota não quer lamber sua mestre, só que ela insiste falando que ele pode escolher qualquer lugar. E bem, eles vão pra um canto. Shirota se prepara, Takemine ajeita o vestido, bem, e o resto fica pra imaginação de você, caro espectador. Se tá gostando desse anime aqui, já vai deixar aquele seu like nesse vídeo e também vai se inscrever pra não perder os próximos episódios. E com esse ataque, com certeza, a Takemine mexeu com as lembranças do Shirota, e o protagonista
protagonista, ele cai todo torrado depois dessa experiência. No dia seguinte, saindo da aula de novo, Takemine leva o seu boy para outro evento. Shirota já pega as bebidas antes que a Takemine haja, e por conta disso ela já reseta o tempo. Depois eles caminham junto olhando várias lojas. Shirota repara que sua garota tá olhando um item e compra de presente para ela. Mas assim que recebe, Takemine reseta o tempo, dizendo que não precisava de agrado e de novo faz ele equipar ela. Depois vão até o pier para remarem pelo lago. Shirota tá dando a vida remando e Takemine fala que quer assumir o comando ali, né? Mas o Shirota, como um homem orgulhoso, diz que tá tudo bem e continua remando. Takemine tá dando uma de louca e agora ela pula no lago, dando um fucker mortal. E volta alagada de novo, dizendo que escorregou e reseta o tempo mais uma vez. Só que dessa vez ela mesma que se equipou e o Shirota, ele não tá entendendo nada, igual a gente que tá assistindo. E tudo que ele queria era ser um bom anfitrião pra Takemine ali, né, pro encontro. Ele também se desculpa por estar fazendo alguma coisa errada que não tá agradando ela, porque ela tá resetando o tempo. Só que a Takemine se desculpa, dizendo que tá cansando muito o Shirota e que esse encontro era pra ela recompensar ele. Por isso que ela ficou resetando o tempo diversas vezes quando o Shirota agia. E com as coisas resolvidas, os dois seguem o resto do dia que o Shirota tinha planejado para poder se divertir com a Takemine. Episódio 10. E aqui começamos com o estudo A3, onde a Takemine tá deveras irritada porque a loura tá atrapalhando o momento dela com o boy. Isso porque quando o Shirota tava indo pra casa da Takemine para estudar, eles esbarraram na Ellie e ela meio que pediu pra ir junto. Takemine pergunta se a namorada da Ellie não ensinaria ela, e a loura fala que ela tá trabalhando tanto que não tá vendo nem a namorada direito. Nisso o Shirota lembra que a Ellie falou que gostava de meninas na escola. E nessa hora a Ellie tá tirando uma boa casquinha da presidente, que convida o Shirota a ir comprar algumas bebidas. Isso para poder falar a sós com a Ellie e pedir pra ela se mandar. A Ellie pergunta se eles estão namorando. E como a Takemine nega, a Ellie fala que o Shirota tem autoestima baixa e que ele demora muito a reagir. O engraçado é que a presidente diz tudo o que rolou, dizendo que foi uma amiga dela que fez aquele velho golpe, e vai contando tudo o que aconteceu ali pra disfarçar. Mas a Ellie sabe que é caô isso e acha isso até que fofo. Takemine conta que já fez cosplay, tentou tomar banho com um boy e tudo mais. E a falta de reação do Shirota faz ela ficar se sentindo insegura. Ela diz que o problema na verdade é ele e pergunta o que ele já fez, o que o Shirota já andou. Takemine conta que ele já correu para ajudar ela, além de estar estudando para ir na faculdade com ela também. E antes da Ellie ir embora, Takemine diz que ela não precisa encostar no ponto forte dela por acidente, que se ela quisesse era só pedir. E nesse momento o Shirota tá voltando e acaba ouvindo essa conversa, imaginando várias coisas. Mas na verdade elas estão só brincando com o gato. Depois disso voltamos ao período escolar, onde agora está em uso o uniforme de inverno. Esse uniforme tem um blazer que deixa Takemine menos exposta. Nisso, ela inventa um jogo. Ela ativa o seu poder e pede pro Shirota adivinhar qual peça ela tirou. E ele tem até chegar na escola para poder dar a resposta. E se ele acertasse, poderia pedir qualquer coisa. Ela dá algumas opções obscenas para ele e diz que se pudesse faria um castigo sádico nele. Eles vão andando pra escola e o Shirota tá pensando. Ele vê uma oportunidade de conferir uma das peças pelo reflexo na poça d'água. E o Takemine passou dando essa brecha. Mas na hora de responder ele erra. Por quê? Porque ele não olhou. O Takemine fala que ele poderia muito bem ter olhado o reflexo na poça de água. Ou seja, ela se expôs realmente para ele poder dar uma olhada. Após isso, chegamos no momento do evento da escola, onde a turma vai interpretar uma peça com a temática da Cinderela. O Shirota não gosta muito desses eventos, mas como a Takemine vai ser a estrela, ela diz que vai precisar dele para fazer a sua atuação perfeita. E dito e feito, a turma elege a Takemine para o papel principal. Shirota se candidata para fazer parte da equipe de som, achando que ali ele estaria próximo o suficiente.
Mas Takemine reseta o tempo, porque não era isso que ela queria. Voltamos na votação. Ela, de novo, é escolhida como a Cinderela, isso é um fato. Ela chama o Shirota para escrever no quadro. E agora ela pergunta quem da turma quer fazer o papel do príncipe. A turma toda quer fazer esse papel, até que um garoto muito popular e bonitão levanta a mão. E por conta disso, todos abaixam. Nisso, a Takemine tá tentando seduzir o Shirota a se candidatar para esse papel. E ele fica congelado com todos os movimentos que a Takemine tá fazendo. E após muito esforço, Shirota toma coragem e se candidata, com medo de perder ela pro bonitão. Além da Takemine ameaçar fazer desse garoto o armário dela em vez do Shirota. E esse ciúme foi o que fez o Shirota reagir. Episódio 11. O Shirota ele se candidata, mas ele acaba perdendo a votação e ficou como o guarda na peça. Mas a Takemine conseguiu o que ela queria, que era despertar o interesse, fazer o Shirota tomar uma ação. Começamos os insights e também as preparações. Takemine pede ajuda do Shirota para pintar o cenário, e isso atrai maus olhares dos alunos. E para piorar, o Shirota ainda faz cagada na pintura, o que leva a Takemine a resetar o tempo. Enquanto o Shirota equipa ela meio escondido, uma aluna pede ajuda da Takemine, o que faz a missão ficar incompleta. Só que num movimento para recuperar um item que caiu, Takemine se alonga para poder pegar e também aproveita para ajeitar o trabalho incompleto do seu boy, que avisa ela o que não estava completo e ela responde que já resolveu. Os dois voltam para as pinturas e para os preparativos gerais da peça, que já é no dia seguinte. Então, Takemine chama o seu boy para o telhado. Shirota se questiona por que ela tem a chave. E bem, ela é presidente do conselho estudantil, ela tem algumas regalias. E na bela vista do telhado, Takemine pede para o Shirota aproveitar o máximo daquele evento junto dela. Afinal, na faculdade os festivais não vão ser como o agora da escola. Aproveitando a oportunidade, Takemine ia dar a cartada final. Só que ela espirra bem na hora. Shirota acha que ela tá com frio e chama ela para poder ir para dentro de novo, matando todo aquele momento que ela criou. No dia da peça, o príncipe não deu as caras, ele tá atrasado. E nos momentos antes da peça, Takemine pega o seu boy e obriga ele a passar um tempo com ela. De novo, gerando muitos maus olhares pro Shirota. Eles vão até uma casa dos horrores. Takemine disfarça o seu medo, dando diversas desculpas. Mas no primeiro susto, ela reseta o tempo, para tentar manter sua postura. No segundo susto, de novo ela reseta, mas também mantém a pose, de novo dando uma desculpa. E a cada susto ela vai se agarrando mais ainda ao Shirota. E no susto seguinte, Takemine sai correndo assustada. E quando o Shirota alcança ela, Takemine tá toda amarrada e vulnerável. E na hora que ela tá sendo desamarrada, algumas garotas estão se aproximando. Então o Shirota ele finge ser um personagem ali da Casa dos Horrores para proteger a integridade da presidente. Mesmo com uma performance horrível e ruim, ele consegue afastar as garotas e depois libertar a Takemine. Por conta disso, eles encerram as atividades da Casa dos Horrores e voltam para a sala de preparação para a peça da turma dele. E o príncipe, ele ainda não chegou. Nessa hora, o personagem ele abre a porta todo quebrado. E por conta disso, é necessário um substituto. E o Takemine escala o próprio Shirota para esse papel. Episódio 12 e o último. A peça começa. Takemine tá impecável e o Shirota, ele tá muito nervoso. Takemine toma um banho de chá para instigar o público e acerta em cheio nesse movimento, enquanto o Shirota, ele continua nervoso. A atuação da peça tá indo perfeitamente bem, do jeito que a Takemine espera, até que muda o take, a cortina baixa e a hora do Shirota entrar. Takemine chama ele para poder se divertir no palco. Ela troca de roupa pro próximo ato e chega à deixa do príncipe. Só que o Shirota, quando entra no palco, ele trava com tantos maus olhares. Congela completamente, fica sem reação nenhuma. Takemine empurra ele e ativa o seu poder, resetando toda a cena. Ela puxa o Shirota e dá um super esporro nele, falando que não era para olhar pro público, e sim focar 100% nela. Afinal, ninguém espera nada dele, e fala para ele não estragar a performance perfeita dela de novo. Seguimos pro repeteco da cena. Shirota entra e segue suas falas olhando apenas para Takemine.
Quando chega na próxima cena que o príncipe não aparece, Takemine enfia o Shirota dentro do vestido dela. Afinal, ele precisa reequipar ela. E para isso, a peça é amarrada e não colocada. Você se ligou no que eu falei. Enquanto o Shirota tem que fazer isso, ela tá cantando e andando pelo palco. E mesmo assim, sagazmente, o Shirota cumpre a sua missão. Eles seguem a peça até a cena final da Cinderela, onde o príncipe coloca o sapato de cristal. O problema é que nessa hora, o figurante que ia ser o príncipe, ele aparece, dizendo que ele era o príncipe de verdade e o que tá no palco é uma farsa. O público não entende nada. A staff da peça manda eles improvisarem. Takemine cria uma deixa e o Shirota ele demora a reagir enquanto o figurante está surtando. Afinal, tudo o que ele queria era tocar os delicados pés da Takemine como um psicomaníaco. E essa frase deixa o Shirota irritado, porque ele quer a Takemine só pra ele. Nisso, ela dá outra deixa e o Shirota finalmente dá uma dentro e revida dizendo que vai fazer a Cinderela, no caso a Takemine, feliz e não vai entregar ela. Ouvindo isso, Takemine corre e rouba um beijo do seu príncipe e sai correndo na peça, tendo um final improvisado perfeito e surpreendente para essa peça da escola. Consequentemente, geram-se milhares de teorias na escola. Se a presidente realmente tinha beijado o Shirota na peça, ela responde que fez o que fez pela peça para as pessoas, o que deixa o Shirota extremamente confuso das ideias. No final do festival, eles conversam sozinhos numa sala. Takemine tenta arrancar uma resposta do Shirota de por que ela fez o que fez na peça, só que ele é tapado demais para dar uma resposta assertiva. E por muita insistência, o Shirota diz que é para continuar sendo o armário dela, como se fosse um tipo de recompensa. E pela resposta errada, Takemine reseta o tempo. Shirota não consegue compreender a situação que ele tá. E na segunda tentativa responde que o beijo foi uma recompensa por ele se esforçar para ir na faculdade junto com ela. E bem, não é a resposta certa, mas já é um minúsculo avanço que deixa Takemine feliz. E a Takemine chama o Shirota para continuar com ela no que vai acontecer numa possível próxima temporada, caso esse anime venha a ter o que eu acho extremamente difícil. Então, por enquanto, é assim que este anime se encerra. Já comenta o que você achou desse anime, qual a sua nota para ele de 0 a 10. Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo. Se você viu até aqui, deixa o seu like para apoiar o canal. Já também se inscreve para você acompanhar os novos recaps que vão sair nessa próxima temporada de animes. Até o próximo recap. Valeu!